Vamos brincar. Ai! Que preguiça! E brincavam mais outra vez. Porém nos dias de muito pajuari bebido, se encontra o imperador. Do mato virgem largado por aí num porre mãe. Iam brincar e o herói esquecia no meio. Então, herói. Então o quê? Você não continua? Continua o quê? Pois, meus pecados, a gente está brincando e vai você para no meio. Ai! Que preguiça! Macunaíma mal esboçava de tão chumbado. E procurando um macio nos cabelos da companheira adormecia feliz. Então para animá-lo, se empregava o estratagema sublime. Buscava no mato a folhagem de fogo da urtiga e sapecava com ela uma coça. Coçadeira no chuí do herói e na nalachite dela. Isso Macunaíma. Ficava que ficava um leão querendo. Se também. E os dois brincavam. Que mais brincavam num deboche de ardor prodigioso. Mas era nas noites de insônia que o gozo inventava mais. Quando todas as estrelas incendiadas derramavam sobre a terra um óleo calorento que ninguém não suportava de tão quente, corria pelo mato. Uma presença de incêndio. Nem a passarinhada aguentava no ninho. Mexia inquieto o pescoço, voava pro galho em frente no milagre. Mais enorme deste mundo inventava de sopetão uma alvorada preta. Cantando que não tinha fim. A bulha era tremenda, o cheiro poderoso e o calor ainda mais. Macunaíma dava um safanão na rede atirando-se longe. Ela acordava feito fúria e crescia para cima dele. Brincavam assim. E agora? Despertados inteiramente pelo gozo, inventavam artes novas de brincar. Nem bem 6 meses passaram e a mãe do mato pariu um filho encarnado. Isso, vieram famosas mulatas da Bahia, do Recife, do Rio Grande do Norte da Paraíba, e deram para a mãe do mato um laçarote rubro cor de mal, porque agora ela era mestra do cordão encarnado em todos os pastoris de Natal. Depois foram-se embora com prazer e alegria, bailando que mais bailando, seguidas de futeboleres águias. Pequenos xodóis seresteiros, toda essa rapaziada dorê. Macunaíma ficou de repouso o mês de preceito, porém se recusou a jejuar. Ó! Pecurrucho tinha cabeça chata e Macunaíma ainda achatava mais. Batendo nela todos os dias e falando pro guri. Meu filho, cresce depressa para você ir para São Paulo ganhar muito dinheiro. Todas as icamiabas queriam bem o menino encarnado e no primeiro banho dele puseram todas as joias da tribo para que o pequeno fosse rico sempre. Mandaram buscar na Bolívia uma tesoura e enfiaram ela aberta debaixo do cabeceiro porque senão Tutu Marambá vinha, chupava o umbigo do piá e o dedão do pé de si. Tutu Marambá veio, topou com a tesoura e se enganou, chupou o olho dela e foi-se embora satisfeito. Todos agora só matutavam no Pecurrucho. Mandaram buscar para ele em São Paulo os famosos sapatinhos de lã, tricotados por Dona Ana Francisca de Almeida Leite Moraes e em Pernambuco as rendas a rosa dos Alpes, flor de guabiroba e a por tipadeço a tecidas pelas mãos de Dona Joaquina Leitão, mais conhecida pelo nome de Quinquina Cacunda. Filtravam o melhor tamarindo das Irmãs Louro Vieira, de Óbidos, pro menino engolir no refresco. Remedinho pra lombriga. Vida feliz, era bom. Mais uma feita. Jucurutu pousou na maloca do imperador e soltou o regougo agourento. Macunaíma tremeu assustado, espantou os mosquitos e caiu no pajuari por demais para ver se espantava o medo também. Bebeu e dormiu noite inteira. Então chegou a cobra preta e tanto que chupou o único peito vivo de si que não deixou nem o apojo. E como o Jiguê não conseguirá moçar nenhuma das icamiabas, o curumim sem ama chupou o peito da mãe no outro dia, chupou mais,
deu um suspiro. Envenenado e morreu. Botaram o anjinho numa igaçaba esculpida com forma de jabuti. Prós boitatás não comerem os olhos do morto, enterraram mesmo no centro da taba com muitos cantos, muita dança e muito pajuari. Terminada a função, a companheira de Macunaíma toda enfeitada ainda, tirou do colar uma moiraquitã famosa, deu-a pro companheiro e subiu pro céu por um cipó. É lá que se vive agora nos trinques pais. Ceando, liberta das formigas, toda enfeitada ainda, toda enfeitada de luz, virada numa estrela. É a beta do centauro. No outro dia, quando Macunaíma foi visitar o túmulo do filho, viu que nascerá do corpo uma plantinha. Trataram dela com muito cuidado e foi o guaraná. Com as frutinhas piladas dessa planta é que a gente cura muita doença e se refresca durante os calorões de sol. Quarta. Boiúna Luna. No outro dia, bem cedo, o herói, padecendo saudades de Cia, companheira para sempre inesquecível, furou o beiço inferior e fez da moiraquitã um tembetá. Sentiu que ia a chorar. Chamou depressa os manos, se despediu das icamiabas e partiu. Galderiaram por todos aqueles matos sobre os quais Macunaíma imperava agora. Por toda a parte ele recebia homenagens. E era sempre acompanhado pelo séquito de araras vermelhas e jandaias. Nas noites de amargura ele trepava num açaizeiro de frutas roxas, como a alma dele contemplava no céu a figura faceira de si marvada, que ele gemia. Então ficava muito sofrendo, muito. Invocava os deuses bons cantando cânticos de longa duração. Rudá, Rudá, tu que secas as chuvas, faz com que os ventos do oceano desembestem por minha terra, para que as nuvens vão-se embora e a minha marvada brilhe limpinha e firme no céu. Faz com que amansem todas as águas dos rios, para que eu, me banhando neles, possa brincar com a marvada refletida no espelho das águas. Assim. Então descia e chorava encostado no ombro de Maanape. Jiguê, soluçando de pena, animava o togo da caeira para que o herói não sentisse frio. Maanape engolia as lágrimas, invocando o Acutipuru, Murucututu do Cucu, todos esses donos do sono em acalantos assim. Acutipuru, empresta vosso sono pra Macunaíma, que é muito manhoso. Catava os carrapatos do herói e o acalmava balanceando o corpo. O herói acalmava e adormecia bem. No outro dia os três estradeiros recomeçavam a caminhada através dos matos misteriosos. E Macunaíma era sempre seguido pelo séquito de araras vermelhas e jandaias. Caminhando, uma feita em que a arraiada principiava. Enxotando a escureza da noite, escutaram longe um lamento de moça. Foram ver. Andaram légua e meia e encontraram uma cascata chorando sem parada. Macunaíma perguntou para a cascata: que é isso? Chouriço. Conta o que é. E a cascata contou o que tinha sucedido para ela. Não vê que chamo Naipi, sou filha do Tuxau Amexomexuti, que nome que na minha fala quer dizer engatinha. Eu era uma boniteza de Cunhatã e todos os Tuxauas vizinhos desejavam dormir na minha rede e provar meu corpo mais molengo que em Biroçu. Porém, quando algum vinha, eu dava dentadas e pontapés por amor de experimentar a força dele. E todos não aguentavam e partiam sorumbáticos. Minha tribo era escrava da Boiúna Capei, que morava num covão, em companhia das saúvas. Sempre no tempo em que os ipês de beirario se amarelavam de flores, a Boiúna vinha na taba escolher a cunha virgem que ia dormir com ela na socava cheia de esqueletos. Quando meu corpo chorou sangue pedindo força de homem pra servir, a Suinara cantou manhãzinha nas jarinas de meu Tejupá, veio Capei e me escolheu.
Os ipês de beira-rio relampeavam de amarelo e todas as flores caíram nos ombros soluçando do moço Titsate. Guerreiro de meu pai. A tristura tal qualmente correição de Sacasaia. Viera na taba e devorar até o silêncio. Quando o pajé velho tirou a noite do buraco outra vez, Titsate ajuntou as florzinhas perto dele e veio com elas para a rede da minha última noite livre. Então mordi Titsate. O sangue espirrou na munheca mordida, porém o moço não fez caso não, gemeu de raiva amando, me encheu a boca de flores que não pude mais morder. Titsate pulou na rede e Naipi serviu Titsate. Depois que brincamos feito doidos entre sangue escorrendo e as florzinhas de ipê, meu vencedor me carregou no ombro, me jogou na e pegar a bicada num esconderijo de aturiás e flechou pro largo rio. Zangado, fugindo da boiuna. No outro dia, quando o pajé velho guardou a noite no buraco outra vez, Capei foi me buscar e encontrou a rede sangrando vazia. Deu um urro e deitou correndo em busca nossa. Vinha vindo, a gente escutava o urro dela perto, mais perto pertinho e afinal as águas do rio zangado empinaram com o corpo da boiuna ali. Titsate não podia mais remar desfalecido, sangrando sempre com a mordida na munheca. Por isso que não pudemos fugir. Capei me prendeu, me revirou, fez a sorte do ovo em mim, deu certo e a boiuna viu que eu já servirá Titsate. Quis acabar com o mundo de raiva tamanha, não sei, e me virou nesta pedra e atirou Titsate na praia do rio, transformado numa planta. É aquela uma que está lá embaixo, lá. É aquele mururê tão lindo que se enxerga, bracejando em água para mim. As flores roxas dele são os pingos de sangue da mordida, que meu frio de cascata regelou. Capei mora embaixo de mim, examinando sempre se fui mesmo brincada pelo moço. Fui sim e passarei chorando nesta pedra até o fim. Do que não tem fim, mágoas de não servir mais o meu guerreiro. Tessate. Parou. O choro pingava nos joelhos de Macunaíma e ele soluçou tremido. Se a boiuna aparecesse eu matava ela. Então se escutou um urro guaçu e Capei veio saindo d'água. Capei era a boiuna. Macunaíma ergueu o busto relumiando de heroísmo e avançou pro monstro. Capei escancarou a goela e soltou uma nuvem de apiacás. Macunaíma bateu que mais bateu vencendo os marimbondos. O monstro atirou uma guascada tirlintando com os guizos do rabo, porém nesse momento uma formiga tracuá mordeu o calcanhar do herói. Ele agachou distraído com a dor e o rabo passou por cima dele indo bater na cara de Capei. Então ela urrou mais e deu um bote na coxa de Macunaíma. Ele só fez um afastadinho com o corpo, agarrou num rochedo e Juque decepou a cabeça da bicha. O corpo dela se estorceu na corrente enquanto a cabeça com aqueles olhões docinhos vinha beijar vencido os pés do Vingador. Herói teve medo e jogou no viado mato dentro acompanhado pelos manos. Vem cá, Siriri, vem cá. Que a cabeça gritava. Eles chispavam mais. Correram légua e meia e olharam para trás. A cabeça de Capei vinha rolando. Sempre em busca deles. Correram mais e quando não podiam de fadiga treparam num bacuparizeiro ribeirinho para ver se a cabeça continuava para diante. Mas cabeça parou por debaixo do pau e pediu Bacuparis. Macunaíma sacudiu a árvore. A cabeça catou as frutas do chão, comeu e pediu mais. Jiguê sacudiu Bacuparis dentro d'água. Porém a cabeça falou que lá não ia não. Então Maanape atirou com toda a força uma fruta longe e enquanto a cabeça ia buscá-la os manos
Desceram do pau e se rasparam. Correndo, légua e meia. Adiante deram com a casa onde morava o bacharel de Cananéia. Ó! Coroca estava na porta sentado e lia manuscritos profundos. Macunaíma falou para ele. Como vai, bacharel? Menos mal, ignoto viajor. Tomando a fresca, não? C'est vrai, como dizem os franceses. Bem, até logo bacharel, estou meio afobado. E chisparam outra vez. Atravessaram os sambaquis do Caputera e do Morrete num respiro. Logo adiante havia um rancho teatino. Entraram e fecharam a porta bem. Então Macunaíma pôs reparo que perderá o Tembetá. Ficou desesperado porque era a única lembrança que guardava de si. Ia saindo para campear a pedra, porém os manos não deixaram. Não durou muito, a cabeça chegou. Juque. Bateu. Kia. Abra a porta para mim entrar. Porém Jacaré abriu? Nem eles. E a cabeça não pôde entrar. Macunaíma não sabia que a cabeça ficará escrava dele e não vinha pra fazer mal não. A cabeça esperou muito, porém vendo que não abriam. Mesmo matutou no que ia ser. Se fosse ser água os outros bebiam, se fosse mosquito flitavam, se fosse trem de ferro descarrilava, se fosse rio punham no mapa. Resolveu, vou ser lua. Gritou. Abram a porta, gente, que quero umas coisas. Macunaíma espiou pela fresta e avisou Jigué já abrindo. Está solta. Jigué tornou a fechar a porta. Por isso que existe a expressão atá solto, indicando que a gente não faz mesmo o que nos pedem. Quando Capei viu que não abriam a porta, principiou-se lamentando muito e perguntou para Yandu Caranguejeira se ajudava. Subida pro céu. Meu fio sol derrete, secundou a aranha Tatamanha. Então a cabeça pediu pros Chechel se ajuntarem e ficou noite escura. Meu fio ninguém não enxerga de noite, disse a aranha Tatamanha. A cabeça foi buscar um cuitê de friagem nos Andes e falou. Despeja uma gota a cada légua e meia, fio branqueia de geada. Podemos ir. Pois então vamos. A Yandu principiou fazendo fio no chão. Com o primeiro ventinho que brisou por ali, o fio leviano se ergueu no céu. Então a aranha Tatamanha subiu por ele da ponta lá em riba, derramou um bocado de geada. E enquanto a Yandu Caranguejeira fazia mais fio de lá para riba, o de baixo branqueava todo. A cabeça gritou. Adeus, meu povo, que vou pro céu. E lá foi comendo fio subindo pro campo vasto do céu. Os manos abriram a porta e espiaram. Capei sempre subindo. Você vai mesmo pro céu, cabeça? Ela fez, não podendo mais abrir a boca. Quando foi ali? Pela hora antes da madrugada. Boiúna Capei chegou no céu. Estava gorducha de tanto fio comido. E muito pálida do esforço. Todo o suor dela caía sobre a terra em gotinhas de orvalho novo. Por causa do fio geado é que Capei é tão fria. Dantes Capei foi a boiúna, mas agora é a cabeça da lua lá no campo vasto do céu. Desde essa feita as caranguejeiras preferem fazer fio de noite. No outro dia os manos deram um campo até a beira do rio, mas campearam em vão, nada de Muiraquitã. Perguntaram pra todos os seres, aperemas saguis tatus mulitas tejus mussuãs da terra e das árvores, tapiucabas chabós matintapereras pinicapaus e aracuãs. Do ar, pra ave Japim e seu compadre marimbondo, pra baratinha casadeira, pro pássaro que grita Ataão, e sua companheira que responde Ataim, pra lagartixa que anda de pique com o ratão, pros tambaquis tucunarés piracurus curimatais do rio,
os pecaís tapicuruzi. E erereis da praia, todos esses entes vivos, mas ninguém não vira nada. Ninguém não sabia de nada. E os manos bateram pé na estrada outra vez, varando os domínios imperiais. O silêncio era feio e o desespero também. De vez em quando Macunaíma parava pensando na marvada. Que desejo batia nele. Parava a tempo. Chorava muito tempo. As lágrimas escorregando pelas faces infantis do herói iam-lhe batizar a peitaria cabeluda. Então ele suspirava sacudindo a cabecinha. Qual, manos? Amor primeiro não tem companheiro, não. Continuava a caminhar. E por toda a parte recebia homenagens e era sempre seguido pelo séquito sarapintado de jandaias e araras vermelhas. Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos pescando, o negrinho do pastoreio para quem Macunaíma rezava diariamente, se apiedou do Panema e resolveu ajudá-lo. Mandou o passarinho o Irapuru. Quando o herói escutou um tatalar inquieto e o passarinho Irapuru pousou no joelho dele. Macunaíma fez um gesto de caceteação e enxotou o passarinho. O Irapuru. Nem bem minuto passado escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então o passarinho Irapuru agarrou cantando com doçura e o herói entendeu tudo o que ele cantava. E era que Macunaíma estava desinfeliz porque perderá a Muiraquitã na praia do rio quando subia no Bacupari. Porém agora, cantava o lamento do Irapuru, nunca mais. Que Macunaíma havia de ser Marupiara não, porque uma traça já engolira a Muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a Pedra Verde para um regatão peruano se chamando Venceslau Pietro Pietra. O dono do talismã enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a cidade macota lambida pelo Igarapé Tietê. Dito isto, o passarinho Irapuru executou uma letra no ar e desapareceu. Quando os manos chegaram da pesca, Macunaíma falou pra eles. Ia andando por um caminho negaciando um catingueiro e vai. Presenciei um friume no costado. Botei a mão e saiu uma lacraia mansa que me falou toda a verdade. Então Macunaíma contou o paradeiro da Muiraquitã e disse pros manos que estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal Venceslau Pietro Pietra e retomar o Tembetá roubado. Ei Cascavel, faça ninho se eu não topo com a Muiraquitã. Se vocês venham comigo muito que bem, se não, homem, antes só do que mal acompanhado. Mas eu tenho opinião de sapo e quando encasqueto uma coisa aguento firme no toco. Hei de ir só pra tirar a prosa do passarinho Irapuru, minto. Da lacraia. Depois que discursou, Macunaíma deu uma grande gargalhada. Imaginando na peça que pregava no passarinho. Maanape e Jiguê resolveram ir com ele, mesmo porque o herói carecia de proteção. V. Piaimã. No outro dia Macunaíma pulou cedo na ubá e deu uma chegada até a foz do Rio Negro para deixar a consciência na ilha de Marapatá. Deixou-a bem na ponta de um mandacaru de 10 metros, para não ser comida pelas saúvas. Voltou pro lugar onde os manos esperavam e no pino do dia os três rumaram para a margem esquerda da Sol. Muitos casos sucederam nessa viagem por caatingas, rios, corredeiras, gerais, corgos, corredores de Tabatinga, matos virgens e milagres do sertão. Macunaíma vinha com os dois manos para São Paulo. Foi o Araguaia que facilitou-lhes a viagem. Por tantas conquistas e tantos feitos passados, o herói não ajuntara um vintém só, mais os tesouros herdados da Icamiaba Estrela estavam escondidas nas grunhas do Roraima lá. Desses tesouros Macunaíma apartou para a viagem nada
Menos de 40 vezes 40 milhões de bagos de cacau, a moeda tradicional. Calculou com eles um dilúvio de embarcações. Ficou lindo trepando pelo Araguaia aquele poder de Igaras, Dumain. Uma 200 em ajojo que nem flecha na pele do rio. Na frente. Macunaíma vinha de pé, carrancudo, procurando no longe a cidade. Matutava roendo os dedos, agora cobertos de berrugas de tanto apontar em si estrela. Os manos remavam espantando os mosquitos a cada arranco dos remos repercutindo nas 200 igaras ligadas. Despejava uma batelada de bagos na pele do rio, deixando uma esteira de chocolate onde os camoatás pirapitingas dourados piracanjubas, uarus uarais e bacus se regalavam. Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém no rio era impossível. Por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando na luta, para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam aos cachos para fora d'água a metro e mais. Então Macunaíma enxergou numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia d'água. E a cova era que nem a marca de um pé gigante. A bicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé. Do tempo em que andava pregando o Evangelho de Jesus para a indiada brasileira. Quando o herói saiu do banho estava branco louro e de olhos azuisinhos, água a lavar o pretume dele. E ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem Jiguê percebeu o milagre, se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém a água já estava muito suja da negrura do herói e por mais que Jiguê esfregasse feito maluco atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olhe, mano Jiguê, branco você ficou não, porém pretume foi-se. E antes fanhoso que sem nariz. Maanap então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Maanap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele são vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano Maanap, não se aveste não, mas sofreu nosso tio Judas. E estava lindíssima na sol da lapa os 3 manos, um louro, um vermelho, outro negro, de pé bem erguidos e nus. Todos os seres do mato espiavam assombrados. O jacareono, o jacaretinga, o jacaré-aço, jacaré rural de papo amarelo, todos esses jacarés botaram os olhos de rochedo para fora d'água. Nos ramos das igazeiras, das aningas, das mamoranas, das imbaúbas, dos catauaris de beira-rio, o macaco-prego, o macaco de cheiro, o guariba, o bugio, o coatá, o barrigudo, o coxiú, cairara, todos os 40 macacos do Brasil, todos, espiavam babando de inveja. E os sabiás, o sabiáce, o sabiápoca, o sabiaúna, o sabiápiranga, o sabiágonga que quando come não me dá, o sabiá barranco, o sabiá tropeiro, o sabiá laranjeira, o sabiá guti, todos esses ficaram pasmos e esqueceram de acabar o trinado, vozeando com eloquência. Macunaíma teve ódio. Botou as mãos nas ancas e gritou para a natureza. Nunca viu não. Então os seres naturais debandavam vivendo e os 3 manos seguiram caminho outra vez. Porém entrando nas terras do Igarapé Tietê, adonde o Bourbon vogava e a moeda tradicional não era mais cacau, em vez, chamava arame contos contecos 1000 reis boróis tostão 200 réis. 500 réis, 50 paus, 90 bagarotes, e pelegas cobres.
Xenxens caraminguais selos bicos de coruja maçoni bolada calcário. Gimbra siridó biche e pataracos, assim, adonde até liga pra meia. Ninguém comprava nem por 20.000 cacaus. Macunaíma ficou muito contrariado. Ter de trabucar, ele, herói. Murmurou desolado. Ai! Que preguiça! Resolveu abandonar a empresa, voltando prós pagos de que era imperador. Porém Maanap falou assim. Deixa de ser aruá, mano. Por morrer um caranguejo mangue. Não bota luto. Que diacho. Desanima não que arranjo as coisas. Quando chegaram em São Paulo, ensacou um pouco do tesouro. Para comerem e barganhando o resto na bolsa apurou perto de 80 contos de réis. Maanap era feiticeiro. 80 contos não valia muito. Mas o herói refletiu bem e falou prós manos. Paciência. A gente se arruma com isso mesmo, quem quer. Cavalo sem taxa anda de a pé. Com esses cobres é que Macunaíma viveu. E foi numa boca da noite frio que os manos toparam com a cidade macota de São Paulo esparramada à beira-rio do Igarapé Tietê. Primeiro foi a gritaria da papagaiada imperial se despedindo do herói. E lá se foi o bando sarapintado volvendo prós matos do norte. Os manos entraram num cerrado cheio de najás ouricuris ubuçus. Bacabas mucajás miritis tucumães trazendo no curuatá uma penachada de fumo em vez de palmas e cocos. Todas as estrelas tinham descido do céu branco de tão molhado de garoa e banzavam pela cidade. Macunaíma lembrou de procurar Cie. Dessa ele nunca poderia esquecer não, porque a rede feiticeira que ela armara prós brinquedos fora tecida com os próprios cabelos dela e isso torna a tecedeira inesquecível. Macunaíma campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs tão brancas, tão alvinhas, tão... Macunaíma gemia. Roçava nas cunhãs murmurejando com doçura. Mani. Mani. Filhinhas da mandioca. Perdido de gosto e tanta formosura. Afinal escolheu 3. Brincou com elas na rede estranha. Plantada no chão, numa maloca mais alta que a Paranaguara. Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs. E a noite custou para ele 400 bagarotes. A inteligência do herói estava muito perturbada. Acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas. Temíveis. E aquele diacho de saguiaçu que o carregara pro alto do tapiri tamanho em que dormira. Que mundo de bichos! Que despropósito de papões roncando, mauaris juruparis sacis e boitatás nos atalhos nas socavas nas cordas dos morros furados por grotões donde gentama saía muito branquíssima, de certo a filharada da mandioca. A inteligência do herói estava muito perturbada. As cunhãs rindo tinham ensinado para ele que o saguiaçu não era saguim. Não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha ensinaram que todos aqueles piados berros coqueadas sopros roncos esturros não eram nada disso não, eram mais claxons campainhas apitos buzinas e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas, se chamavam Fords Upmobiles Chevrolets Dodges Marmons e eram máquinas. Os tamanduás os boitatás as inajás de curuatás de fumo, em vez eram caminhões bondes autobondes anúncios luminosos relógios. Faróis rádios motocicletas telefones gorjetas postes chaminés. Eram máquinas e tudo na cidade era só máquina. O herói aprendendo. Calado. De vez em quando estremecia. Voltava a ficar imóvel. Escutando assuntando maquinando numa cisma assombrada. Tomou-o um respeito cheio de inveja por essa deusa de deveras forçuda, Tupã.
Famanado que os filhos da mandioca chamavam de máquina, mais cantadeira que a mãe de água, em bulhas de sarapantar. Então resolveu ir brincar com a máquina para ser também imperador dos filhos da mandioca. Mas as 3 cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que não tinha Deus não e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata. A máquina não era Deus não, nem possuía os distintivos femininos de que o herói gostava tanto. Era feita pelos homens. Se mexia com eletricidade, com fogo, com água, com vento, com fumo, os homens aproveitando as forças da natureza. Porém Jacaré acreditou? Nem o herói. Se levantou na cama e com um gesto, esse sim. Bem. Guaçu de desdém, batendo o antebraço esquerdo dentro do outro dobrado, mexeu com energia a munheca direita para as 3 cunhãs e partiu. Nesse instante, falam, ele inventou o gesto famanado de ofensa e apacova.